Olha só, gente, o criador de Wicked revelou que a cena que Nessa Rose volta a andar presente no musical de Wicked foi cortada do filme em respeito à comunidade PCD, já que a atriz que faz a personagem é uma atriz realmente com deficiência física. Aprendemos que suas vidas não precisam ser consertadas. Essa nunca foi a mensagem e agora isso está ainda mais claro. Então acho que seria interessante se adaptassem também um musical para ela que ela não voltasse mais a andar, porque eu acho isso pode parecer para algumas pessoas uma besteira, mas é importante mostrar para as pessoas que mesmo que elas não andem mais, elas podem fazer as coisas, que as portas não se fecharam para elas, se fecharam para a vida delas, sabe? Eu acho isso importante, eu acho que foi muito bonito isso que o Stephen fez e que outras pessoas também, que não é uma decisão somente de uma pessoa, né? A decisão de um conselho, de grupo de pessoas, de realmente cortar isso do filme. Tipo, não vamos botar, não vamos adaptar, não acho legal, não acho inclusivo. E é isso. Acho que seria interessante. Bora dar uma olhadinha, gente, né, sobre as músicas do Deluxe do Eternal Sunshine. Bora ver aqui, gente, quais são as músicas mais ouvidas e menos ouvidas do projeto, tá? Isso não significa, gente, que as músicas menos ouvidas são ruins, tá? Temos que ressaltar isso aqui. Olha só, Thriller Zone, que é o single do Deluxe, Watson, né, tá com 146 milhões de streaming. Depois vem Deathly On com 69, 69, ó. A mente da pessoa. 69 milhões. A intro, tá, gente, né? Que é aquela faixa End of the Road, que é uma versão estendida da música de abertura da primeira parte do álbum, né? Tá com 56,1 milhões. One estava com 55 milhões, Repsteady com 52 milhões e a injustiçadíssima Past Life com 48 milhões. Olha, eu já falei isso aqui várias vezes para vocês, né? Eu amo o Deluxe do Eternal Sunshine, acho que todas essas 6 músicas são ótimas, não mudaria nada. Porém, eu acho que Past Life merecia mais reconhecimento. Watson, ela é uma das músicas mais diferentes da Ariana Grande, sabe? Ela já começa quem já ouviu sabe, ela começa num tom bem sério. Sabe aquela sensação que eu tenho, Watson? Toda vez que eu escuto Past Life, é como se eu estivesse vendo um filme assim de época. Sabe aqueles filmes que se passam há séculos atrás, né, sobre amor proibido? Me lembra muito A Noiva Cadáver, sabe? Passa aquela vibe meio tipo como se a Ariana tivesse sido morta e tivesse reencarnando e tivesse um fantasma. Eu não sei, me passa uma coisa meio macabra. Não sei se vocês conseguem me entender. Quem escuta essa música aí vai me entender. Ela tem uma vibe muito tensa. Ela lembra muito aquela outra música da Ariana, do Dangerous Woman, que é de outro álbum, que é a música Touch It, que recentemente eu falei aqui, que seria uma música que eu faria de single do Dangerous Woman. Ela me lembra muito Touch It, Watson, né? Nesse sentido de tipo, cara, que vibe! Eu gosto muito de Past Life. Gosto muito, muito, muito mesmo. Aí corta pro Watson. Seria single fã na tua mão? Com certeza. Gente, olha, eu nem sei se eu escolheria Twilly Zone como single, porque eu amo tanto Past Life que eu acho que eu escolheria ela como single do Deluxe. Ou talvez fizesse até um clipe para as duas faixas, né? Nossa, seria tão incrível um clipe para Past Life, gente. Eu gostaria muito, muito, muito mesmo, né? Rhythm as the night consome my body. Ah, essa música. Até Vanessa postou essa música, Vato. Um dia desse eu tomei um susto, acho que foi no último sábado, dia 26, alguma coisa assim. Vanessa postou essa música. E não foi nem eu que marquei ela nem nada, Marcelo. Ela mesma postou. Aí eu olhei e falei, gente, até Vanessa gostou de Past Life. Não tem como você não gostar dessa música, gente. Aí quando a Ariana fala assim, Vatos, é uma das minhas partes favoritas, né? Eu acho que da carreira da Ariana, assim, uma das letras, assim, que eu mais gosto, que tem uma parte que a Ariana canta assim, ó. Você me deixou em fases igual a lua.
Ah, essa música é muito, muito boa. Aí, Ariana, eu pensei que você era o remédio, mas você só me adoeceu mais. Ah, essa música é muito boa. Aí a Ariana canta, né? Ritmos da noite consomem meu corpo. Peraí. E eu deixo a energia. Não, eu deixo a música confiscar a minha alma. Cê pensa que eu estou sozinho, mas como foi que me encontrou? Talvez eu seja o estranho. Aí a Ariana continua, né? Agora eu estou bem em simplesmente te deixar pra trás. Agora eu estou bem de simplesmente te deixar pra trás. Ah, é uma música maravilhosa. Ah, eu amo, gente. Olha, Watson, entra no teu top, fã. Com certeza, no meu top 3 não. Mas no, mas no meu top 6 ou top 10 do Eternal, com certeza. Ah, eu amo Past Life, gente. Melhor música do Deluxe. Ela e o Twilly Zone. Eu amo Twilly Zone também. Amo Det Leon também, que é putaria, né? Fala sobre gozar dentro, eu adoro. E também. Aí, Watson, misericórdia. E também eu gosto muito da intro também, né? Que é a extensão. Inclusive, gente, né? Se eu fosse a Ariana Grande, eu faria da Era Eterna Sunshine uma era audiovisual. Ou seja, Watson, né? Eu faria provavelmente uma era com bastante videoclipe, bastante single. Aí corta pro Watson, rapaz, a gravadora ia comer uma na tua mão, viu, fã? A gravadora mais ou menos, né, Watson? Porque se eu fosse a Ariana Grande, eu teria dinheiro para bancar meus próprios clipes. Aí corta pro Watson. É mesmo. Então, metade é gravadora, metade eu mesmo banco, amor. Entendeu? Enfim, então vamos lá. Ó, Eterna Sunshine, versão fã do Bom Dia. Duraria de 2024 a 2026. Ó, primeiro single não seria Yes and. Eu lançaria logo We Can't Be Friends, que eu acho que seria um single. Inclusive, eu acho até que We Can't Be Friends com o primeiro single, Watson, né? Impactaria bem mais a recepção do álbum, né? Depois eu apostaria como segundo single. Ai, deixa, eu esqueci de botar um negocinho aqui rapidinho. Agora ficou melhor. Ó, eu botei aqui, ó, antes do lançamento do álbum. Por quê, Watson? Eu lançaria esses singles aqui, que eu vou falar agora, antes do lançamento do álbum. Eu lançaria We Can't Be Friends como primeiro single, segundo single, Eternal Sunshine, terceiro single, End of the Road. Eu não lançaria a versão pequena da música, eu lançaria a versão Stanzy como single, né, que é a versão estendida. Quarto single, Imperfect for You, que eu amo, todo mundo sabe. Quinto single, True Story. Então, assim, os 5 primeiros singles, Watson, seriam antes do álbum ser lançado. Então, provavelmente seria ali entre 2023 e 2024, né? Seriam singles antes do álbum ser lançado. Tipo, ó, gente, eu vou lançar algumas coisas agora para já dar uma promovida no álbum, entendeu? Aí depois, quando o álbum fosse lançado em 2024, Watson, eu viria e seria. Tu ia perceber que tem poucos singles, porque teria a divulgação de Wicked também, né? Então, no primeiro e segundo semestre, eu lançaria sexto single, Yes and, sétimo single, Fantasize, oitavo single, The Boys Is Mine, nono single, Supernatural. Aí pararia lá em setembro, outubro, por aí com Supernatural. Eu acho que eu lançaria Supernatural em outubro, né? Pra pegar o hype do Halloween, né? Aí eu divulgaria o Wicked, depois eu voltaria agora em 2025 com o lançamento de Past Life como décimo single e depois como décimo primeiro single Chill Zone. Aí depois, né, eu lançaria Bye para encerrar a era. Aí o Watson pensa, ah, fã, então acabaria aí com esses 12 singles? Não, teria mais um tempinho de promoção, Watson, né, porque teria as performances, teria um bocado de coisa ainda, né? Aí o Watson pensa, fã, existe a possibilidade de você lançar um 13º single ou então algum single promocional? Então, Watson, né? Single promocional teria, mas nenhum deles teria clipe. Por isso que eu nem botei aqui na lista. Mas provavelmente, Watson, né? Eu lançaria. É, eu lançaria Yes and Remix como promocional, Fantasize Remix, The Boys Is Mine Remix e Supernatural Remix. Ou seja, essas 4 músicas teriam um remix, né, com outros artistas. Então, eu não faria clipe para nenhuma dessas versões. Aí o Watson, por isso que você não colocou, por isso que eu não incluí.
tipo assim, ai, single promocional. Não, porque geralmente quando eu boto single promocional, igual eu botei, se lembra de Sometimes, que eu fiz recentemente? Sometimes eu botei por quê? Porque eu faria um clipe. Mas como eu não faria clipe, eu só lançaria a música. Claro que quando eu lançaria a música, Watson, claro que teria um videozinho, né? Teria um visualizer, um lyric vídeo com a letra da música, teria alguma coisinha, mas não teria um clipe especificamente. A não ser que a faixa bombasse muito, fosse um sucesso enorme, aí talvez eu fizesse um clipe. Mas aí, pô, vou fazer um clipe 2 pra uma música que eu já fiz um clipe? Não faz muito sentido, né, Watson, né? Enfim. Aí depois eu lançaria apenas Bye como último single mesmo. Eu não lançaria mais. Não tem mais nenhuma música ali, Watson, no Eternal Sunshine que me dá vontade de fazer clipe. Por quê? Tem duas músicas que eu gosto muito, mas só que eu acho que elas não combinariam com clipe. Eu gosto muito de Da Wanna Break Up Again, só que eu não acho que ela combine com clipe, então faria uma performance. Gosto muito de That Leon, também não acho que combina com clipe, faria uma performance. Então as músicas que eu gosto, Watson, né, mas que eu não faria clipe, eu faria sempre performance. Então assim, isso aí é uma coisa que eu sempre penso, né? Se por exemplo eu fosse um cantor, Watson, né? É claro que essas músicas que eu citei, né, That Leon e Da Wanna Break Up Again, muitos fãs, muito, eu não tô brincando, muitos fãs queriam que fosse single, que tivesse clipe. Só que são músicas que eu, Daniel, na minha visão, claro que cada pessoa tem uma visão, né, Watson? Mas na minha visão, não combina com videoclipe. Por exemplo, eu não acho, Watson, né, que algumas músicas que eu botei aqui seriam estouros de audiência. Por exemplo, Imperfect for You, True Story, são músicas, ou então até a mesma Past Life, eu não acho que seriam músicas que combinariam assim, tipo, seriam singles muito bem sucedidos no sentido assim de audiência, né? Não são singles tão assim. Facilmente algumas dessas músicas que eu botei aqui, Watson, né? Se fosse outra pessoa, cortava, tipo, ah, essa aqui não vai fazer tanto sucesso. Mas não, eu gosto muito de Perfect for You, acho a música muito bonita, consigo imaginar um clipe pra ela, então vou fazer. Gosto muito de True Story, consigo imaginar um clipe pra ela, então eu vou fazer. Eu gosto muito de Past Life, vou fazer um clipe? Vou, porque eu consigo imaginar, Watson, né? Na minha mente, Watson, as músicas que eu escolho pra ser single não é somente as músicas que eu acho que fariam sucesso comercialmente falando, mas também são músicas que eu escolho meio que o clipe, tipo, olha, eu consigo imaginar o clipe de tal coisa. Entendeu? Então eu faço. Aí eu vato, mas se você conseguir imaginar clipe para todas as músicas do álbum, fã, você faria? Não. Obviamente, eu acho que o Eternal Sunshine, por ser um álbum audiovisual, eu acho assim, Watson, né, que de todos os meus álbuns, eu teria muito single, gente. Se eu fosse cantor, eu faria muito, muito single, não tô brincando. Seria clipe assim, Watson, de você olhar e falar, cara, o fã realmente tá fazendo uma era muito bem trabalhada, ou os clipes do fã, olha, o fã tá divulgando. Eu realmente divulgaria horrores, Watson. Muito assim, eu passaria 1 ano e meio, 2 anos divulgando e fazendo muito clipe, muito performance, muita coisa. Chegaria o ponto de vocês mesmo falar, fã, já chega, acho que não tem mais aonde você sugar disso aqui. Tá, eu seria aquele tipo de cantor que vocês poderiam reclamar de tudo. Ah, ele não canta muito bem. Ah, ele é isso, ele é aquilo, mas pelo menos ele entrega nos visuais. Ele entrega nos clipes, né? São clipes bons. Ele não entrega coisa ruim, clipe ruim. Claro que clipe ruim também a gente acaba fazendo de vez em quando, né, Vasco, né? Porque nem sempre a gente acerta. Tem hora que a gente faz um clipe agora e daqui 2, 3 meses, ai, eu deveria ter feito o clipe dessa música dessa forma, mas já foi, né? Você não pode aperfeiçoar o que já tá, de certa forma, feito. Mas assim, eu faria isso, sabe? Eu lançaria essas músicas como single. São as músicas que eu mais vejo com potencial de clipe. Algumas eu sei que não seria sucesso de audiência, mas pô, o álbum é meu, eu faço o que eu quero. E outra, a era audiovisual, né? E assim, os únicos álbuns da Ariana, se eu pudesse fazer audiovisual, Watson, seria o Eternal e o Thank You Next. E talvez o Dangerous Woman também. Que são 3 álbuns, Watson, né? Que eu consigo imaginar muito clipe. Por mais que eu ame muito Positions e outros álbuns que eu acho que o Vato deve estar pensando, meu Deus, o Positions, que é o álbum favorito do fã, o fã fala que vai fazer 6 clipes. É porque eu não consigo imaginar muita coisa no Positions, Watson. Né? O Positions é um álbum que eu gosto de muitas músicas, mas eu não consigo imaginar clipe para tantas músicas, sabe? Por exemplo, o Deluxe do Positions mesmo é um álbum que eu não consigo imaginar clipe para nenhuma música. Então, assim, tem álbuns meu, Watson, né, que teriam muitos clipes, tipo 10, 12. Tem uns que teriam 5, 6. Seria muito assim, tipo, nossa, o fã faz muito um e muito
pouco, talvez, pouco entre aspas, né, Vato? 6 clipes não é algo pouco, mas tipo, comparado com outros, mais menor. É como se eu fizesse divulgação de 2 álbuns ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo, né? Por exemplo, o Eternal Sunshine com 12 clipes são 2 álbuns em um, se você parar pra pensar, né? Ou metade de 2 álbuns em um. Enfim, então eu faria isso, né? E depois eu encerraria a era. Olha só, gente, a música Thrill Zone de Ariana Grande, que é o seu atual single, está entre o top 5 das mais ouvidas das rádios pop estadunidense. Olha só que legal. Gente, essa música cresceu muito, não foi nas rádios? Eu nunca vi ela tocando na rádio, mas também eu nunca mais liguei assim na rádio. Geralmente quando eu escuto rádio, eu escuto mais assim via Bluetooth, né, pelo Spotify. Tava até falando pra minha mãe ontem, eu falei pra minha mãe assim, dia 30 agora de junho, eu falei, pô, já tem uns dias que eu não ligo rádio e tudo mais, né? Eu não tô ouvindo tanta música nesses últimos dias na rádio, não. Mas enfim, Thriller Zone tá muito bem, né? É uma música muito radiofônica, né? Como eu falei, então é claro que ia dar muito certo nas rádios como single. E além disso, gente, a Ariana Grande agradeceu pelo sucesso de Thriller Zone nas rádios. Thriller Zone está no top 5 das rádios pop. Muito obrigada. Ou seja, é um single de muito sucesso, né, gente? Porque se você parar pra pensar, é algo muito bonito que a Ariana tá fazendo, de certa forma, né? De tipo, agradecer aos fãs pelo sucesso de uma música. Pode parecer algo besta, né? Mas se a música tá indo bem no Spotify, indo bem nas rádios, né? É porque o público tá pedindo, tá querendo aquela música ali, né? E a Ariana tá aí agradecendo uma coisa muito bonita, né? Que é o sucesso da faixa. Que bom. Olha só, gente, eu sei que esse assunto não tem nada a ver com a Ariana Grande, mas como de certa forma também tem a ver com ela indiretamente, quer dizer, o assunto não tem a ver com ela diretamente, né? Mas indiretamente talvez tenha um pouco. Eu vou falar um pouquinho sobre a Jennifer Aniston, que é uma atriz muito famosa. Ela vai estrelar a série Estou Feliz que a Minha Mãe Morreu, da Apple TV Plus. A série é baseada na biografia de Janet McCurt, ex-atriz da Nickelodeon, que fazia Sam de iCarly e Cat, que relatou em seu livro os abusos psicológicos causados pela sua mãe e pelo seu ex-chefe enquanto ela estava estrelando iCarly durante a sua infância e adolescência. McCurt vai ser a coautora e co-diretora. Será que a Ariana vai aparecer, gente, né, nessa história aí? Porque assim, a Janet, eu não sei se vocês se lembram, mas acho que lá para 2022, 23, eu falei aqui no canal que ela assumiu publicamente que ela sentia muita inveja da Ariana, pois naquela época que ela fazia sem enquete com a Ariana entre 2013 e 2014, a Ariana tinha muito mais liberdade para poder fazer outras coisas do que ela. Fora também que ela, no caso a Janet, ela também meio que se comparava com a Ariana, né? Porque, querendo ou não, a mãe da Janet era uma mãe mais abusiva, a mãe da Ariana era uma mãe mais amorosa, a Ariana tinha mais oportunidades, era muito mais bem tratada na Nickelodeon do que a Janet na época. E claro que eu acho que se fosse hoje em dia seria tudo diferente. Provavelmente a Ariana e a Janet teriam oportunidades iguais. Acho que a Ariana não veria a Janet se reclamar disso e deixaria também isso acontecer sem tomar de certa forma, um posicionamento, né? E hoje em dia, Vasco, né, tá tudo bem entre elas, né? Elas conversam bem pouco, mas elas têm um relacionamento mais saudável, né? O tempo meio que consertou tudo, vamos dizer assim, né? Ambas se seguem. Inclusive, essa semana passada, eu até pensei, meu Deus, será que a Ariana ainda... Que a Ariana deu um follow em um bocado de gente. Será que a Ariana ainda segue a Janet? Será que a Janet ainda segue a Ariana? E ambas se seguem ainda na rede social. Enfim, quero saber de vocês, gente. O que vocês acham aí de Ariana? Será que ela vai passar a ser uma personagem dessa história? Porque, querendo ou não, ela foi importante nesse meio, né? E a Janet cita ela é, é, no livro, né? Mas assim, Watson, eu entendo os motivos da Janet se sentir incomodada, porque realmente a mãe dela era muito abusiva. E provavelmente a Jennifer Aniston vai interpretar a mãe, né? Provavelmente. A gente deva deduzir que provavelmente deve ser ela que vai interpretar a mãe
né? Então, vai ser uma série bem pesada, né? Porque pelo que a Janet fala, a mãe dela era muito abusiva. E a Janet fala, né, que ela se arrepende muito de ter feito a iCarly e sem Cat. Ela é grata aos momentos felizes que ela viveu, aos amigos que ela fez, ao carinho do público com ela, mas ela fala que se ela pudesse voltar no tempo, ela não teria feito a iCarly e sem Cat, porque ela não gosta mais tanto desses materiais, né? E eu entendo o lado da Janet também, porque imagina, né, Vaz? A pessoa acaba associando uma coisa a outra, né? Querendo ou não. Então, é triste, mas é o que aconteceu, né? E vamos ver como é que vai ser essa série. Só sei de uma coisa, vai ser polêmica. Porque tudo que envolve a Janet McCurt é polêmico. E tudo que envolve esse assunto aí, o próprio nome da série, né? Estou feliz que minha mãe morreu. Porque a mãe dela morreu, né? E pelo jeito ela não sente falta da mãe, assim, de certa forma, né? Ela se sente aliviada. Enfim, eu não posso nem julgar ela, Marcela, né? Porque assim, às vezes a gente julga, né? Ai, nossa, que triste um filho, uma filha falar um negócio desse. Mas a gente nunca sabe o que as pessoas viveram com os seus pais. E é como eu sempre falo isso também, né, Watson, né? Pais. As pessoas precisam parar de botar esse negócio pra cima de pai e mãe. Que pai e mãe não erra, que pai e mãe é perfeito. Não é, não é. A gente sabe de um monte de caso aí de mãe e pai terrível. Eu, por exemplo, conheço muito caso, né? O Watson tá pegando mais ou menos a indireta aqui, né, Watson? Aí corta pra ele. Eu sei, tô ligado. Conheço muito caso aí de mãe e de pai que vale muita coisa, se é que você me entende, né? Faz muita coisa, então assim, né? A gente tem que parar. Nem toda mãe é boa igual a minha, nem toda mãe é boa igual a do Marcelo. Tem muita mãe aí que é ruim, tem muito pai que é ruim, tem muita gente ruim no mundo. E pode ser, inclusive, do seu seio familiar. Acontece, né?